Boa noite. Que sejamos todos bem-vindos. Como é gostoso estar juntos aqui. Pela graça de Deus. Então vamos agradecer. Com muita fé. Essa grande oportunidade que a gente tem. De mais uma vez poder receber do alto tanta coisa boa que Deus nos doa gratuitamente, desde aquele momento em que o óvulo é fecundado, até a nossa descida à sepultura. Então, para que esse clima abençoado, maravilhoso, né? Nos ampare, nos sustente, os irmãos franciscanos, a equipe de Bezerra de Menezes, nosso Pai, Jesus e Maria, para que a gente possa absorver a mensagem da noite. Queridos amigos, muitos de nós acabamos privilegiando os acontecimentos do mundo de fora e não damos a atenção devida ao nosso mundo interior. Então, as atitudes que vão transformando a nossa vida em céu ou inferno são as nossas escolhas. E isso é como se fosse o fiel da balança. E esse fiel da balança vai pender para onde? Para onde a gente der mais valor. Se para as coisas celestes ou para as coisas materiais. Se for os bens terrenos, vão com certeza, mais cedo ou mais tarde, nos levar aonde? A desilusão, a frustração e essa autodestruição. Aí a pessoa tem tudo, mas não tem nada. Acaba, quantos milionários se sentem só? Por quê? Porque estão vazios. Não tem Deus no coração. Tem dinheiro no bolso. Só que o dinheiro ele não vai levar. Ele vai levar aquilo que está na alma, na própria consciência. E os bens celestes? Esses sim. Esses daí nos levam à felicidade verdadeira. Assim, sabendo que encontrou ali um coração bondoso e cristão. E a importância dessa reforma íntima que a gente vai elaborando nos leva ao autoconhecimento. E vai abrindo o caminho para que a gente seja feliz. E não para que apenas nós tenhamos momentos de felicidade, momentos de alegria, que são todos passageiros. E isso se dá por duas razões. A primeira, ter consciência das virtudes que temos, daquilo que cultivamos dentro de nós, e utilizar esse potencial para que a gente se eleve, e isso nos mostrar o caminho da nossa redenção nesse vai e vem de encarne, desencarne, encarne, desencarne. E a segunda razão, também é ter consciência, mas consciência das nossas imperfeições. Isso sim. E é assim podemos combatê-las. E assim esse mal que ainda persiste
que ainda fica em nós, nesse nosso mundinho interior, proporciona, quando devidamente policiado, evitar, dificultar a própria existência e atrapalhar a vida do próximo. Olha quanto sério é isso. Vamos então fazer uma reflexão sobre essas virtudes. Esse processo nosso, que é uma lapidação da pedra bruta, para que a gente possa se transformar um dia numa joia rara, leva tempo, muito tempo. E essas arestas lapidadas, polidas, mostram, sim, as imperfeições, os nossos defeitos, que ainda tínhamos, mas que foram sendo descartados. É como andar numa linha tênue, é como andar na corda bamba, porque humildade e orgulho não se conjugam. Tanto também não se conjuga caridade e egoísmo. Então, nós somos realmente aprendizes. E assim, damos mão à palmatória, uma vez que começamos a exercitar o bem na doação. De que jeito? De nós mesmos, em serviço ao próximo. E isso, lógico, essa lição aprendida é como se a gente tivesse tirado uma nota 10. Um 10, hein? Naquela prova que passamos, nas inúmeras provas que teremos. É realmente um passo à frente na nossa evolução, sem sombra de dúvidas. Essa evolução espiritual tão desejada, entendendo que todo bem que fizermos, o maior beneficiado seremos nós. E assim compreendemos que a criatura mais poderosa do mundo, sem dúvida alguma, sabe quem é? É o ser humano que mais se conhece. E o mais fraco, por mais forte que seja fisicamente, é aquele que ignora a si mesmo. Profundo, né? Mas é Então, essa nossa caridade, ela pode ser de N formas. O dinheiro, no caso, é uma caridade? Sim, claro. Nós estamos aqui de luz acesa, por quê? Porque a luz foi paga. Nós bebemos a água, por quê? Porque a conta foi paga. E paga com o quê? Com dinheiro. A faxineira vem e limpa o chão. As paredes são pintadinhas. Por quê? Porque entra o dinheiro necessário para que possa manter a obra de Deus em pé. É necessário, mas não o essencial. Porque, vejamos, quantas possibilidades nos são dadas durante as 24 horas que temos. Lógico que tem que dormir, mas do horário que nós estamos acordados,
enquanto dormimos, o Espírito também vai por aí. Então, quem sabe ele está ajudando alguém também. Mas, aquele irmão que necessita de um bom dia, alguém que lhe dê atenção, alguém que empresta o ouvido para falar, desabafa, meu irmão. Um abraço, aquele abraço gostoso, fraternal. Nossa, aquilo alivia a alma. Aquilo é uma transfusão de energia que a gente dá para o outro. Quando a gente faz isso de coração, né? É tão gostoso. Eu, sinceramente, para mim é uma alegria quando chega aí. A gente pode afagar uma pessoa desse sentido e saber que aquele irmão está necessitado. Então, inúmeras são as possibilidades que nós temos. E também tem a possibilidade também de não fazer nada. Aí nós vamos lembrar de uma recomendação de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz assim, nessa recomendação, que todas as noites, ao colocar a cabeça no travesseiro, que é o nosso grande acusador da consciência, que nós podemos passar o dia sem lembrar de nada, daquilo que fez de manhã, por exemplo, mas quando chega a noite e põe a cabeça no travesseiro, é a primeira coisa que vem. Nossa, prejudiquei alguém. E agora? Então, é justamente isso que Santo Agostinho pede, para que quando a gente for se deitar, fazer o tal do exame de consciência. O que eu fiz hoje? Auxiliei alguém? Atrapalhei alguém? Prejudiquei? Magoei? Julguei? Isso é complicado. Ou não, auxiliei. Nossa, foi aquele abraço fraternal, foi aquele aperto de mão que ajudou a levantar aquele irmão que estava caído. Então, tudo isso é muito importante. Na hora que a gente se deita e faz esse exame de consciência. Porque isso aí vai adicionar nesse nosso processo evolutivo uma coisa chamada separação do joio e do trigo. Aqui dentro tem o joio, tem o trigo, tem as más tendências e as boas tendências. Somos humanos, sujeitos a mais erro do que acerto. Estamos aqui para aprender. Então, essa nossa reforma íntima, o que ela vai fazer? Ela vai lançando fora o joio e vai guardando no nosso coração o trigo. E esse trigo, ele será convertido em pão, o pão da vida, para o sustento da nossa própria alma. Essas nossas boas atitudes. Como é bom estender a mão para o irmão. Faz tão bem. É tão prazeroso. Alegra, né, o coração. A gente se sente feliz. Por isso é que essa nossa amada doutrina espírita deixa claro que fora da caridade não há salvação. E por falar nisso, o que é caridade? Interessante. Caridade está vinculada
ao segundo mandamento que Jesus deixou. Porque o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, que disse Jesus, é semelhante ao primeiro: amar ao próximo como a ti mesmo. E isso é caridade. Isso sim é caridade. É aquilo que a gente quer que o outro faça para a gente pega e se dispõe a fazer para o outro. Isso é de suma importância, esse exercício espiritual. Isso aí eleva a nossa alma, é agradável aos olhos de Deus, nos enaltece. Então, esse exame de consciência é de suma importância para a gente fazer isso tudo funcionar, porque quando nós colocamos essa virtude da caridade em ação, ela se amplia. Aí ela vai se ampliar em compaixão, benevolência, tolerância, misericórdia, ser piedoso, ser generoso, altruísta, filântropo, solidário, fraterno, enfim, ser empático. Quer sentir a dor do próximo em nós mesmos. Que é fácil falar. Papagaio fala. É só ensinar. Agora aquilo que sai do nosso coração, que vem da alma, sustentada pelas coisas boas que estamos guardando lá dentro, isso sim é obra divina. Então, queridos, nos colocando esse sentido de sentir essa dor do próximo, isso tudo vai deixar, aos poucos, claro, não é de sopetão, mas nós vamos deixando o orgulho e o egoísmo de lado e vamos transformando-nos em emissores da paz, do amor, e assim nos transformamos em luz, e é essa luz que ilumina a vida do nosso próximo, a luz que ajuda o irmão a crescer, se amparar, se fortalecer, se encontrar. Portanto, essas inúmeras formas que eu já disse, da gente fazer a caridade, ajuda financeira, claro, mas lembrar que aí naquela ajuda financeira, vale lembrar aqui a passagem do Evangelho do óbolo da viúva. Olha como encaixa certinho. Enquanto o fariseu ia lá para colocar lá no gasofilácio aquele montão de dinheiro só para mostrar para os outros que ele era o tal, a humilde viúva vai lá e deposita as 2 moedinhas, que eram as únicas que ela tinha. Mas ela fez o quê? Ela deu de coração. Ela deu o que ela tinha. E é isso que Deus pede a nós. Não por causa do dinheiro ali, mas a gente dá o que a gente tem. Então quem cultiva amor, dá amor. Quem cultiva o ódio, esbanja o ódio. E isso é tudo muito complicado. É por isso que o mundo está nessa desandada aí, que agora tem até o tal do bebê reborn aí, que o pessoal está invertendo valores, sabe? Com tanta criança órfã, necessitada, a pessoa vai reclamar na fila do SUS que não atende o boneco. É difícil, não dá para engolir, é algo inadmissível. De um ser humano normal, é inadmissível. Agora, se a pessoa sofre de esquizofrenia, de frustração,
é doença mental. Infelizmente, precisa de tratamento. Não de desatenção, mas de tratamento. Mas vamos nos ater aqui. Então, esse tormento da alma, que acaba fomentando essas coisas más, vamos dizer assim, desequilibrantes, faz com que a nossa luz interna se apague. E a gente acaba ficando naquela escuridão espiritual. E quem fica na escuridão, quem anda na escuridão, está sujeito ao quê? A tropeçar. Mesmo com a luz acesa, tropeçamos. Imagine com a luz apagada. Ó, quanto é sério. A autoiluminação, quanto é importante nos agarrar a Deus, as coisas do alto, seguir o Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia. Se sentir amparado por Maria, mãe de Jesus, aquela mulher digna de tê-lo em seu ventre. Olha quanto ela foi abençoada, quão pura ela é. Por que não recorrer a ela? Se é ela que cuida do vale dos suicidas, ela é a mãe espiritual da humanidade. Com tudo isso, ela não vai deixar de nos auxiliar. Maio, mês de Maria. Quantas Marias são homenageadas? Mas tem uma que eu acredito que o nome que intitularam a ela, porque não deixa de ser Maria, uma, mas tem uma que o nome dela, eu acredito que seja assim, como se fosse um englobamento de todas. Maria, auxiliadora dos cristãos. Essa me emociona. Essa me emociona. Porque eu fui salesiano. E eu aprendi que essa mãe não desampara ninguém. Perdão. Ela nos ama. Pode ter certeza disso. E o nome dela é ímpar, porque ela nos auxilia. Muito obrigado pela tua presença em nossas vidas. Esse nosso amparo, se sentir acolhido, como a gente se sente acolhido num colo de mãe, né? Quando as mamães nossas, a minha já não está mais por aqui, mas aquele que as tem, valorize esse momento, abrace com bastante afago, porque depois a saudade, ela não perdoa. E a gente tem que se apegar aos momentos alegres para poder viver e se alegrar de um dia ter tido uma mãe. Então, meus amigos, por que eu falei de Maria no final aqui? Porque aqui eu fiz uma coletânea aqui, para a gente já ir se finalizando, a respeito das nossas atitudes a nível familiar, que aí é a grande essência da nossa sociedade, né? Como diz, célula máter da sociedade é a família, é o pilar de sustentação. Então, para a gente fazer uma reflexão
sobre essas inversões de valores. Porque é o que mais está acontecendo no mundo, né? Inverter valor. Dar valor para o que é de fora e esquecer o que é de dentro. Fazer bonito no Facebook, não sei aonde, no Instagram. As pessoas, uma está odiando a outra, aí fala, não, vem aqui para fazer uma foto em família. Aí, lá na foto, todo mundo fala uísque, né? Tenha dó, né? Aí, depois que tirou a foto, cada um vai para o seu canto. É triste isso. É muito triste. É por isso que o mundo está assim. Começa lá, no meio familiar. Então, para que a gente possa dar aquela pincelada final, nós fracassamos quando servimos o café na xícara de porcelana para a visita. E para a família é servido o café no copo de requeijão. Quantas vezes nós valorizamos mais quem está de fora do que aqueles que estão dentro do nosso próprio lar? Tratamos visitas com gentileza, paciência, respeito, mas dentro de casa faltam palavras de carinho, gesto de amor e tempo de qualidade. Na passagem do Evangelho, onde Jesus visita Maria e Marta, Marta estava tão ocupada, servindo, preocupada com os detalhes, que se esqueceu de estar presente, que é o que conta, né, no Evangelho. Maria, sim, escolheu a melhor parte, sentou-se aos pés de Jesus e o ouviu. E nós? Será que não estamos gastando nossa melhor versão com quem não faz parte da nossa vida? E deixando migalhas para quem nos ama de verdade? Está na Bíblia. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que um incrédulo. Isso está lá na primeira carta de Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8. Então não adianta impressionar os de fora e desprezar os de dentro. Não espere perder para dar valor. Honra a família enquanto há tempo. Então, não guardemos o melhor de nós só para a visita, pois a nossa família merece o melhor de nós. Muito obrigado por me ouvirem e até a próxima.